Olá, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o Maicon da DBS Malta. Ele vai aqui explicar para nós sobre estudar um ensino superior em Malta. Maicon, muito obrigada por aceitar o convite e nos explicar um pouco sobre Malta, estudar no país, que é um destino que de alguns anos para cá está despertando, né? Do nosso público brasileiro deseja ir para o país, não somente estudar o idioma, né, o inglês, mas também o ensino superior. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael Schmitz e eu sou gerente de recrutamento e desenvolvimento da GEDO, que é Global Education, é um grupo internacional nascido no Reino Unido e a gente tem universidades no mundo todo. Lembrando que são universidades próprias, tá? Então não somos intermediários ou plataformas, são universidades do próprio grupo mesmo. E a Jaque aqui, ela é nossa parceiraça no Brasil e ela vai ajudar vocês com o processo aí de educação internacional, nível superior, bacharelado, mestrado ou quem sabe até um doutorado, né? Maicon, minha primeira pergunta, né? Como faz para ingressar num curso de graduação em Malta? O que é necessário? Eu sei que vocês têm cursos tanto na área da saúde quanto na área de tecnologia, né? Porque, querendo ou não, Malta, na área de tecnologia, tem empresas, né, no país voltado para essa área. Super simples, já que eu sei que a gente às vezes pensa que é um processo muito mais complicado e eu acho que às vezes é até mais fácil aqui no Brasil, né? A gente está falando agora, né, da DBS Malta, então eles vão analisar o currículo acadêmico, o currículo profissional, se tiver, claro, pontuação, como você terminou seu ensino médio ou a sua faculdade. Então é um processo super fácil. Além do certificado de conclusão, é necessário um teste oficial de inglês. Antigamente o pessoal fazia o IELTS, o TOEFL, né, que eram os mais conhecidos, mas o pessoal que faz aí algumas escolas de inglês aplicam aqui os Cambridge da vida, né? Também a gente está aceitando. E o queridinho da moçada aí, que é o Duolingo, né? Que a plataforma também faz o teste oficial e a gente aceita como um teste oficial para dando entrada aí nos programas. O Duolingo, a nota mínima, qual seria de vocês? Porque o Duolingo, na minha opinião, ele acaba sendo mais prático comparado com esses outros mais tradicionais, né? Que nem o TOEFL, IELTS. Aham, não, é muito mais prático, muito mais fácil. Vou ser bem sincero, eu sou a pessoa que tem pavor de teste. Eu comecei a estudar para fazer o IELTS, eu falava assim, ai meu Deus, gente, só de pensar de fazer o teste começa a me dar uma ansiedade. O Duolingo te dá essa tranquilidade, né, que você faz da comodidade da sua casa, no teu computador, de uma forma muito mais tranquila. A nota, ela parece um pouco mais alta, mas ela significa a equivalência a mesma coisa. Então tem duas notas, para quem vai fazer um programa e quem vai fazer os outros. Quem vai fazer um bacharelado ou um programa de mestrado, a nota é 105, e por sinal não é uma nota alta, é uma nota super razoável. Para quem vai fazer o foundation, mas aí fiquem tranquilos quanto às nomenclaturas que depois a gente entra nesses detalhes, tá, pessoal? Mas quem vai fazer o programa de foundation, a nota é 80, então é uma nota super boa, é para quem está aí com nível B1, né, um intermediário alto. É uma nota bem tranquila. O Foundation Year, o que seria? Você poderia explicar? Dependendo algumas vezes do país, tem país que tem um Foundation, tem país que não tem um Foundation Year, para entender como é que seria. E também com essa nota de 80 pontos, é uma boa nota, hein? É Super maravilhosa. amigável. Explicando um pouquinho assim, resumindo, Malta, ele fica na Europa, porém, ele foi muitos anos colônia da Inglaterra. Então, só deixou de ser colônia da Inglaterra por volta de 1960 e tarará. Então, por esse motivo, eles implementaram o sistema de educação britânico. Tá? Então, todo o sistema de educação de Malta, desde o jardim, prézinho, ensino médio, fundamental, segue o sistema britânico. E lá eles dividem por termos acadêmicos. No último ano, tem um ano extra. Então, o pessoal que vai entrar na universidade precisa desse ano extra, tá? Que é obrigatório lá. Aqui, quando a gente termina o ensino médio, a gente tem um ano faltando para eles. E por esse motivo, é preciso do foundation, que é a tradução
literal aí é fundação, que é o quê? Uma fundação é uma base para te preparar para a faculdade. Porque o nosso ensino médio ele tem várias matérias que não se encaixa no sistema britânico. Então, por isso que eles fazem essa forma. Então, o Foundation ali em Malta, a gente tem na área de negócios e também na área de tecnologia. É como se a gente tivesse feito aqui um ensino médio no Brasil com um técnico em informática, por exemplo. Ou às vezes eles saem com técnico em pedagogia, né? E acaba tendo um ano extra de ensino médio, que é como se fosse um programa técnico. Então, para isso que serve o programa de Foundation. Quem que pode pular esse programa? Quem já tem um bacharelado e quer fazer um outro bacharelado, ou estudantes que estudaram um programa tecnólogo ou técnico. Porém, é sempre sob consulta. Então, a gente sempre tem que analisar o currículo acadêmico para saber se vai ser aceito como pular esse foundation lá em Malta. Porém, gente, uma boa notícia é, o programa de bacharelado, ele é apenas 3 anos. Então, mesmo tendo que fazer um programa de foundation, vai ser só 4 anos de estudos, assim como é num programa de bacharelado aqui no Brasil. Então, é super tranquilo. Acaba sendo um diferencial pelo período, né? Principalmente para quem tem um tecnólogo, só fazer, só depois, só mais 3 anos, faz diferença. Né, você ali ganhou um ano, vamos dizer bem assim, você pensando sobre a questão de período. Sobre estudar os cursos, geralmente no período matutino, tem esse formato estilo Brasil, matutino, vespertino, noturno, ou ele é período integral, como é que seria? Dando uma resposta longa para algo que pode ser curto, é o seguinte: a ideia, o conceito da Guedo é trazer acessibilidade para o estudante. A gente sabe que ainda não é algo possível para todos, infelizmente, né? Nem aqui no Brasil, né? Nem todo mundo ainda tem acesso ao ensino superior, a higher education, né? Que a gente fala em inglês. Mas essa é a intenção da nossa organização. Então, eles querem trazer essa acessibilidade para o estudante internacional para ser mais próximo da realidade deles. E a gente sabe, às vezes você nem quer, mas você precisa trabalhar. Eu ia fazer essa pergunta sobre a questão se é possível o estudante trabalhar no país. E por esse motivo que eles dão muita flexibilidade. Então, a carga horária, a gente tem 3 horários. As aulas podem ser pela manhã, pela tarde ou pela noite. O aluno que escolhe conforme a disponibilidade dele. Então, às vezes o aluno está aqui, tá trabalhando ontem, eu fiz o atendimento com um aluno que ele trabalha e ele pode trabalhar remoto. Então, ele está vendo um mestrado, daí ele vai fazer as aulas pela manhã e continua trabalhando remoto para uma empresa aqui do Brasil, o que é super bacana. Mas para o aluno que quer trabalhar lá em Malta, ele pode trabalhar durante os estudos 20 horas semanais. Então, tem essa possibilidade e o aluno pode chegar, desde que ele esteja com a documentação toda em dia, ele já pode procurar o trabalho e aplicar para essa extensão aí, direto lá em Malta. Inclusive, a DBS, que é a nossa instituição, ela dá todo o suporte para o aluno também, tá? Ela vai dar todo aí o caminho de como seguir para fazendo esse programa e fazendo visto. Ah, isso é ótimo, porque é um grande auxílio e é a dúvida, né, que todos têm sobre a questão do visto, documentação, como é o processo, porque muda muito de país para país. Gente, esse apoio é vale ouro, viu? É experiência de anos que a gente trabalha no setor, na área de Sim. intercâmbio. Nossa, isso é muito legal, essa parte É da muito bom. flexibilidade que vocês têm, É, Uno. aí ajuda muito, né, Jaque? Porque às vezes o aluno consegue um trabalho que é de noite. Ele vai estar cansado de manhã, então ele descansa de manhã e faz a faculdade à tarde e depois vai para o trabalho. Outra coisa muito legal aí que eu comentei sobre que a gente dá o suporte, né, ajuda o aluno com esse processo lá em Malta. Só que para o visto, a gente faz todo o processo para o aluno sem cobrar taxa extra, tá? Então as únicas taxas que o aluno vai ter que pagar é a taxa consular, preenchimento dos formulários, correção, verificação da documentação, a gente faz tudo para o aluno sem estar cobrando taxa para esse serviço. Isso é um grande diferencial. Esse primeiro contato, não é todo mundo que tem
algumas vezes essa intimidade com os documentos e assim vai. Gente, isso é um grande diferencial. Comparar o visto de Malta com vários outros vistos internacionais aí, o processo é super simples, tá? Não querendo trazer a carruagem na frente dos cavalos, tá, pessoal? Que eu sei que é um assunto um pouco mais delicado e a gente pode ficar aqui horas falando, né, para explicar, mas quanto a isso, fique tranquilo, a Jaque já sabe a documentação que vai precisar, a DBS vai fazer a conferência, então a gente só vai confirmar a aplicação quando tiver 100% tudo certinho. De novo, visto é algo que foge do controle da Jaque, foge do controle do Maicon, foge do controle da DBS Malta. Então, às vezes, pode estar com toda a documentação em dia e precisar de coisas extras, mas a gente vai dar todo o suporte para evitar o máximo uma dor de cabeça. Se a gente for comparar aí valores com outras organizações e outros países, pô, muito mais barato, porque vocês vão pagar uma taxa inicial de 180 euros, que é para o serviço consular lá em Malta, para fazer toda essa conferência da documentação e agendar o visto. Dando tudo certinho lá, confirmando a data de agendamento, vocês podem ir pessoalmente ou enviar via correios, via Sedex, via courrier. Fazem todo esse processo e manda pelo correio para o sistema de visto que chama VFS, em português. Tá? Ele fica em São Paulo e ele vai fazer todo esse processo, vai fazer a conferência. Dando tudo certo, vocês pagam daí, quer dizer, dando tudo certo ou errado, vocês têm que pagar a taxa, tá? Desculpa. É 150 euros. Então, o total aí vai dar 330 euros para todo o processo, contando já que a gente não cobrou nada para fazer toda a assessoria, agendamento e organização da documentação para vocês. A única coisa que vocês têm que se preocupar é seguir a listinha ali de documentos que vocês vão ter que preparar para o visto, tá? Que é bem básica também, né, já que comparado também com vários outros países. Maico, aproveitando ainda nessa temática, a comprovação financeira para o estudante, ainda é aquele valor de 28 euros ao dia ou muda? Gente, estou me baseando de idiomas, no caso a gente está falando sobre ensino superior, né? Tecnicamente, ao pé da letra, é 75% do salário mínimo anual de Malta. Então, vai dar em torno aí de 9 mil euros de comprovação. Mas, gente, esse dinheiro não precisa ser na conta do aluno, tá? Pode ser, por exemplo, juntar os pais. Tem casos que os avós que têm o dinheiro e eles que vão ser o financiador da viagem de vocês. Então, eles são bem flexíveis e pode juntar, por exemplo, o dinheiro de vocês, dinheiro dos pais. Só se for alguma pessoa extra, por exemplo, é o meu padrinho, ele que vai ser meu financiador. A gente tem que fazer daí uma carta do seu padrinho explicando quem que é ele, para mostrar que vocês têm vínculo. Por que que eles fazem isso? Para evitar fraude, para não pegar um extrato bancário de alguém que é desconhecido, que não tem vínculo nenhum, e eles vão daí um alerta vermelho, tá? Então sempre tem que ter uma comprovação de vínculo com vocês. Querendo ou não, esse é um dos pontos, né? Para quando a gente vai estudar fora também é necessário. Maicon, agora sobre estudar um mestrado, como é que seria o processo seletivo e também quando começam as inscrições, né? Tanto para o mestrado quanto para a graduação. O processo a gente pede que faça aí pelo menos 4, 6 meses de antecedência. Por quê? Para a aplicação do visto, precisa de pelo menos 12 semanas de antecedência do programa. Mas isso é tranquilo também, sabe por quê? A gente tem 3 datas de início, então essa também é uma diferença das universidades aqui para o Brasil. Então, aqui no Brasil, normalmente, quando é anual, você tem que começar em fevereiro. Perdeu fevereiro, só daqui a um ano. Em Malta, não. A DBS, ela faz início em fevereiro, maio ou junho, dependendo do programa, ou setembro ou outubro. Então, se por alguma aventura atrase alguma documentação e não consiga iniciar o programa em maio, a gente consegue mudar para setembro ou outubro. Por isso que eu falo, eles são super flexíveis quanto a isso, né? Os requisitos são bem tranquilos, tá? Então, para fazer um bacharelado, vocês vão ter que fazer um foundation, se tiver só um ensino médio. Agora, se tiver um ensino médio técnico, ou um tecnólogo, ou um outro bacharelado, a gente consulta a possibilidade, tá? Para pular o foundation.
Agora, se for para fazer um mestrado, tem que ter um programa de bacharelado. Eles não aceitam tecnólogo. Então, a gente tem que apresentar um programa de bacharelado, conclusão, e a data também para se inscrever é a mesma coisa, pelo menos aí uns 5, 4, 6 meses de antecedência. A gente faz todo esse processo, a Jaque aí é expert também nesses programas de ensino superior. Ela é uma das melhores pessoas que vocês vão ter em contato aí para estar ajudando com o processo de vocês, tá, pessoal? O comprovante de idiomas, que é oficial, então é mandatório. Eles vão pedir também currículo em inglês, uma carta de intenção feita por vocês, não feita pelo chat GPT, pelo amor de Deus. Tem como fugir. Faz, corrige, né, algumas coisas gramaticais que é necessário, mas usem a criatividade de vocês para fazer aí essa carta. Então, o processo é super simples, não é nenhum bicho de sete cabeças, nenhum monstro aí que a gente precisa enfrentar com espadas, né, e escudos, é mais fácil que a gente imagina. Não, é ótimo. E também, gente, falando sobre a questão da carta, eu ajudo vocês a elaborar a carta, tá? Quem quiser elaborar, eu ajudo, corrijo a carta. Os processos de mestrado, na minha opinião, acaba sendo bem mais fácil comparado até com aqui do Brasil. A duração do mestrado, no caso, é de 1 ano, o de vocês, né? Isso, ele é uma duração total de 12 meses, então é um ano de programa. E o legal já é que tem para todas as áreas. Entrando aí nas áreas, né, que a gente atende, o bacharelado a gente tem na área de ciências da computação e na área de saúde. Ele é um serviço social com bem-estar na área de saúde. Então, ele é similar aqui. É duro que aqui no Brasil não tem tanto um similar, mas é como se fosse um tecnólogo na área de enfermagem. Mas não é bem essa área ainda, porque ele, como se fosse um assistente social, misturado com um bem-estar, misturado com Meu Deus, me fugiu da memória. É aquela área que você ajuda, não fisioterapia, é tipo serviços manuais com... Me fugiu da memória. Você fala como fosse um quiroprata, uma massagem, Não, fisioterapia? tá na ponta da língua e eu não tô lembrando. Eu vou ver se eu consigo lembrar até o final. Então, ele é para trazer o bem-estar para pessoas que precisam da área de saúde, tá? Já na área dos mestrados, o leque é bem maior, porque a gente tem programas aí na área de ciências da computação, que entra na parte de liderança, a parte de dados, a parte de inteligência artificial, e a gente tem também na área da saúde. Na área da saúde, tem a parte de controle de epidemia, parte de promoção da área de saúde. Então, às vezes, um profissional aí de nutrição, farmácia, biologia, que quer trabalhar na parte mais administrativa da área da saúde, ele pode fazer também. Já na área de negócios, eu acho que ainda abre mais ainda o leque, porque a gente tem desde a área ali de empreendedorismo, liderança, a parte de marketing, a parte de finanças, tá? E todos esses cursos que a gente tem ali na DBS Malta, eles têm alta empregabilidade no país. A empregabilidade em Malta, hoje em dia, está uma das maiores na Europa, com mais de 97%, tá? Então, chega quase a 98%, então praticamente desemprego zero. E dando a deixa aí, Jaque, os nossos mestrados, eles têm um certificado extras, que chama APM, né? Em inglês, APM, que é um certificado que comprova também que o aluno tem prática e não só a parte teórica. Então, isso conta um ponto ainda maior quando vocês forem procurar trabalho, não só em Malta, mas qualquer lugar da Europa, ou trazer isso para o Brasil. Não é uma certificação extra, é só um serviço de qualidade extra dentro do programa ali de mestrado. Isso que eu ia até falar. Pessoal, quem estuda dentro, né, da Europa tem um tratado chamado Tratado de Bolonha. Então, por exemplo, vocês estudaram em Malta e depois teve uma oportunidade ou resolveu mudar para algum outro país. Por exemplo, foi para a Espanha.
Então, o que, que você estudou em Malta, ele vai ser válido na Espanha, devido a esse tratado. Então, esse é um outro benefício para quem estuda na Europa. Devido a esse tratado, você tem essa flexibilidade. Te abre portas, né? Então, assim, ai, mas minha intenção não é ficar na Europa. Minha intenção é fazer e utilizar isso aqui como experiência no Brasil. Vai te abrir portas da mesma forma. Eu acho que um investimento, a pessoa que investe na educação, ela vai ter isso para a vida toda, né? Então, não só na parte acadêmica, mas também com a parte profissional e pessoal. Porque ficar 1 ano, 2, 3, 4 anos, eu morei quase 4 anos em Malta. Então eu conheço bem ali a ilhazinha e eu vou falar para vocês que não é entediante, tem muita coisa para fazer. É um país extremamente ativo, assim, vívido, sabe? Ele tem muita vida. No inverno é um pouco mais pacato, mas aí dá para fazer outras coisas. A parte de museus, tem exposições, tem artes, dá para fazer também muita caminhada, trilha. A escola, ela ajuda a organizar isso, porque ela sabe que tá todo mundo no mesmo barco. Nem todo mundo que vai para fora tem família ou está indo com alguém, né? A gente precisa de um apoio, né, para saber, para ter um ponto forte aí, né? Então a escola está sempre organizando coisas. Esses tempos eles fizeram agora, eu acho que tem umas 2 semanas, que foi voluntariado numa praia para fazer a limpeza da praia, junto com uma ONG lá. Então tudo isso é coisa que vocês vão adicionando no currículo de vocês. E hoje em dia, muitas empresas multiculturais, multi-internacionais, empresas aí internacionais, né, aqui no Brasil e fora, olham muito bem para esse lado aí do meio ambiente, de ONG, de voluntariado. Então, além da gente estar fazendo bem, a gente ainda está ganhando experiência profissional, né, que vai contar depois nessa sua seleção. E interação, que daí a gente faz amiguinhos durante o programa. Eu concordo, e geralmente a maioria dos amigos que a gente faz no intercâmbio acaba sendo amigos de longa data. Eu falo um pouco até por mim, que eu tenho bons amigos que eu fiz durante esse período que eu morei fora, que eu estudei, né, fora do Brasil, e querendo ou não, acaba se tornando meio que sua segunda família. Esses dias eu vi um negócio que um TikTok da vida aí, né? A gente conta muito, né, sobre os amigos que a gente fez durante o colégio, na escola. A maioria dos nossos amigos a gente já tem muitos anos, né? Mas quando você tá fora, a partir de certa idade, é muito mais difícil fazer amizade, né? E daí esses amigos, quando a gente faz, é amigo, amigo mesmo. Então, e é legal que a ADBS Malta, ela consegue entender isso e motiva, né, os alunos a estar fazendo essa socialização. Ela organiza muita coisa para não deixar os alunos desamparados, né? Agora, minha última pergunta, que alguns estudantes sempre me fazem, sobre questão de acomodação. No caso, vocês auxiliam nessa parte, ou a DPS tem acomodação ali para o estudante, pelo menos assim, para início, para ele chegar, e depois, dependendo algumas vezes do cenário, tem estudantes que ele acaba optando ele de uma forma autônoma, né? Ele buscar o novo lar dele. Quem casa quer casa, né? E assim como a gente viaja, a gente também quer casa. Tem sim, a gente tem acordo lá em Malta, tem uma acomodação que ela é bem conhecida lá, que chama Campus Hub. Lembra muito um campus universitário daqueles college americano. Então tem piscina, tem a parte de esportes, tem tipo, até um mini mercado dentro da acomodação. Então isso ajuda muito. E a gente também tem apartamentos próprios perto da universidade, que o aluno pode escolher em quarto individual, quarto duplo, e aluga às vezes para o começo, depois vê alguma coisa direto. Mas uma coisa muito importante, mesmo vendo, por exemplo, normalmente o pessoal fecha 1 mês de acomodação ou 2 meses, né, para procurar alguma coisa. Se a tua intenção é trabalhar, você tem que arrumar uma acomodação urgente quando você chega em Malta, tá? Por quê? É um dos requisitos para você fazer o documento de identidade local, é ter uma residência fixa. E uma residência de 1 mês só, ela não é considerada fixa. Então, mesmo tendo, ai, mas o meu contrato, eu peguei 2 meses de acomodação, depois eu vejo isso. Tudo bem, não tem problema. Porém, você só vai conseguir trabalhar legalmente em Malta depois que você fizer esse documento de identidade. E para isso você vai precisar nem se for o contrato de aluguel
para falando que você vai se mudar daqui 2 meses ou daqui um mês, tá? Para vocês evitarem problema daí no na parte ali quando vocês forem fazer esse documento. E também para vocês conseguirem a liberação dele o quanto antes e conseguir arrumar trabalho também o quanto antes, né? Mas a gente dá o suporte, tá, Jaque? Como Não, é, sempre, é isso que eu tô. a gente Eu ia ajuda. falar assim: você, quando conversa com um especialista, tem esses pormenores que ninguém diz, tá vendo, pessoal, como faz a diferença? Exemplo, essa informação eu não sabia. Então, muita gente deixa, não sabe mesmo, mas é uma coisa extremamente importante. Sim, não é. Outra coisa importante também, antes que eu esqueça de falar, tá, Uhum. Jaque? O transporte público, pessoal, para quem está fazendo aí um programa de longa duração, ele é gratuito. Então, vocês vão ter ônibus grátis no país inteiro, quantas vezes, qualquer horário, da onde quiserem. Você só tem que fazer o cartãozinho, que é o cartão do Sistema Público de Transporte de Malta, e vão poder usar aí tranquilos. Ah, isso também faz uma grande diferença, querendo ou não, já Mas é uma ajuda. baita economia, gente. Sim. É uma economia aí de mais de 600 euros anual. É um dinheirinho. Outra coisa que eu quero comentar também é uma outra vantagem aí, que é eu acho que é um dos únicos países que oferece isso, tá? Em Malta tem um programa que chama Get Qualified. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, qualifica-se, né? Então, vamos se qualificar aí. Para quê? Para você estar trazendo experiência para o mercado de trabalho. Mas o que que isso significa para os nossos alunos? Todos os nossos programas, eles têm esse certificado do governo que passou pela prova do governo, teve aí conferência, teve tudo para, tipo uma auditoria. Tipo, não, foi feita uma auditoria, né? Para ter tudo conforme. Por quê? O aluno que faz um programa ali de mestrado, quando ele termina o programa, se a intenção dele é ficar em Malta, que em Malta, se você tiver eles chamam de sponsor, que nada mais é que o empregador que vai fazer a documentação para você ficar legal no país. E isso, pessoal, vocês podem ficar aí indefinidamente. Ao contrário de vários outros países que te dão uma permissão de 1, 2 anos, ou às vezes 6 meses, em Malta não tem essa duração mínima. Você pode ficar aí 2, 3, 4 anos se quiser. Então, esse programa ele é um incentivo governamental para o cidadão se profissionalizar. Vocês não são cidadão local, tá? Mas vocês vão virar porque vocês vão ficar lá, fez um mestrado, está trabalhando na área de vocês de formado. Então, se você fez um mestrado na área de tecnologia, você tem que estar trabalhando na área de tecnologia. Se você ficar até 2 anos no país trabalhando legalmente, vocês vão ter restituição de imposto de até 70% do valor investido no programa, devolvido em forma de imposto. Então, é uma baita aí para os alunos que querem ter uma experiência internacional, estão planejando ficar aí, fazer o mestrado e trabalhar em Malta aí 2 anos, 3 anos que seja, né? Vocês vão poder pedir o reembolso do valor investido, até do bacharelado. E do bacharelado, eles vão contar os 3 anos. Então, é muita vantagem. Nossa, se pensar bem a longo prazo, né, você acaba tendo, vamos dizer assim, esse reembolso, vamos dizer, praticamente o governo está pagando para você estudar. Basicamente isso. Então, se a gente for pensar aí no modo grosseiro, vamos imaginar que vocês pagaram 10 mil, né? Um valor aí cheio, redondinho para ficar mais fácil. 10 mil de investimento que vocês fizeram agora. Se formaram, ficou 1, 2 anos lá em Malta, aplicaram para esse programa de reembolso. Se vocês pagaram 10 mil, vocês vão ter até 70%. Então, se a gente for contar 70%, é 7 mil euros que vai retornar para vocês de dedução do imposto de renda, tá? Das taxas que vocês têm que pagar ali mensalmente. Então, cara, é um baita aí programa, porque você vai contar que você fez aí um investimento de apenas 30% do valor de um programa, né? Fora que a gente dá bolsa ainda para aluno, né? Que a gente está com várias bolsas válidas aqui para o Brasil, então é só vantagem. Eu ia perguntar isso sobre as bolsas, você pode explicar, por favor? Eu sou acessível, sou flexível no horário,
na documentação, dou ajuda para o aluno, mas eu tenho que dar ajuda para ele financeira também, que eu sei que o mercado latino gosta disso. Eu estou dando uma bolsa aqui para o Brasil para quem pagar o programa à vista antes do embarque vai ganhar 35% de bolsa. Agora, tem um outro aí que é uma baita aí de ajuda para o aluno. O aluno que não quer pagar tudo à vista, quer pagar parcelado direto na universidade, igual que a gente paga no Brasil, boleto. Não é boleto lá, tá? Mas vocês vão receber um link de pagamento mensal e vocês vão efetuar o pagamento mensalmente para a universidade. Para esses alunos, a gente consegue dar uma bolsa de 25%, tá? Mas isso é só válido para o programa de mestrado. Os programas de bacharelados e os programas de foundation só estão com a bolsas para quem está na Europa. Facilidade de parcelar, gente, na Europa não tem a costura Não do tem. parcelamento igual nós aqui no Brasil. Então, quando você Não. encontra uma instituição na qual você consegue fazer o pagamento parcelado, nossa, é uma mega ajuda. Tanto que eu comentei uma vez lá que eu trabalhei 4 anos lá em Malta, né, em escola de inglês, e eu comentava, gente, eles nunca demoraram um monte para entender aqui esse negócio de parcelamento, né? Daí eu tinha, quando eu tive que mudar de apartamento, tinha um monte de eletrodoméstico para comprar, daí eu comentei com a minha colega, né? Eu falei assim, nossa, como que eu queria ter um parcelamento? Ela falou assim, como assim parcelamento? Eu falei assim, lá no Brasil a gente parcela tudo. Como assim? Eu falei assim, sim. Se a gente quiser comprar um liquidificador de R$ 200 e parcelar em 10 vezes, muitas empresas fazem 10 vezes sem juro. Gente, mas como assim? Então, lá na Europa não tem. Ou você tem um dinheiro para comprar, ou você não tem um dinheiro para comprar. Né? A menos que você pegue dinheiro emprestado do banco. Mas daí a gente já sabe, não é nem facada, o coice que vai vir, né? Mas aí, assim, brasileiro não vai ter uma conta no banco já com créditos de anos para conseguir fazer isso. E ter essa chance de parcelar uma faculdade na Europa é muita, muita vantagem. Sim, e, gente, também aproveitar a oportunidade, porque, que nem a política muito da Guedo, flexibilizar o ensino, né? Não são todos instituições que dá essa possibilidade, que tem essa facilidade, e isso que eu acho muito legal de vocês, sabe? Ter esse olhar mais empático, compreender ali, principalmente o estudante internacional, né, e um pouco da cultura, como é, e o que pode ser feito para facilitar ele ter acesso ao ensino. Eu sei que às vezes a gente não está acostumado aqui no Brasil a não entender lugares que não parcelam, né? Para quem não morou fora, ou tipo assim, como não parcela, gente? E saber que a gente tem isso para oferecer, falo que eu sou muito grato por trabalhar numa empresa que traz essa acessibilidade para o aluno internacional. De novo, a gente sabe que, infelizmente, ainda nem todo mundo consegue ter acesso, né? Pode ter acesso, mas a gente consegue dar vários meios aí para deixar mais acessível possível. Então, vocês vão dar uma entrada e o restante vocês vão parcelar quando começar o programa lá em Malta. Então, se vocês fecharem agora com a Jaque, você só tem que pagar o depósito, taxa de agência da Jaque, tá? Vocês só se preocupam com o primeiro pagamento quando vocês chegam lá em Malta. Então, é super, super, super bom para vocês. Maicon, tem algo a mais que você acha que é interessante acrescentar, falar aqui para os nossos futuros estudantes? Olha, Malta tem uma propaganda que o governo fala que ele garante 300 dias de sol por ano. Então, outra vantagem em morar na Europa e ter 300 dias de sol É raridade, é gente. raridade. E Malta, eu sempre brinco que Malta é o melhor destino do mundo para fazer intercâmbio. Por quê? Ele engloba tudo que a gente quer. O brasileiro quer Europa, mas com uma vibe aí mais tranquila, sem ser tão rigorosa quanto às vezes Suíça, né? Bem rígida, bem assim certinha. Malta ela é mediterrânea, então tem uma coisa mais tranquila de ser, em que o brasileiro se adapta muito bem. Eu vou falar porque ainda considero às vezes ainda parte lá do país, tem muita influência italiana. Então, o país em si, ele tem a gastronomia é muito, muito boa. Então, vocês vão ter aí contatos com pratos inspiração italiana,
mas com muitos temperos, porque eles gostam de usar temperos, especiarias, por causa da origem árabe, que também teve ali a imigração do país. Então, tem gelato para tudo que é lugar, tem comida boa, tem muita pizzaria que a gente também gosta. Tem um restaurante brasileiro 2 quadras da escola, tá? Da Universidade da DBS Malta. Quem sentir saudades. Se sentir saudade, tem coxinha, tem pastel, tem aipim frito, mandioca frita. Eles estavam fazendo, inclusive, feijoada. É muito legal. E também outro ponto que eu sempre falo para vocês nas redes sociais, Malta é um país extremamente seguro. O período que eu fiquei lá, eu fiquei um período curto, durante 3 semanas, mas é um país que realmente me senti segura, a qualquer horário do dia, saindo tarde, chegando tarde também à noite, né? Porque, querendo ou não, exemplo, conhecer Valeta à noite é muito bonito. Lindo. É lindo de dia, é lindo de noite. Sim. Então, um local extremamente seguro. Então, em nenhum momento eu senti medo, algo do gênero, que muitos também procuram, quer, além de ter essa experiência, quer ter uma experiência internacional, mas também viver num local que acaba sendo mais tranquilo, mais seguro, e que tenha sol, né? Que é o diferencial de Malta. Isso a gente está comparando, exemplo, que nem países que nem a Irlanda, que também é um ótimo país, mas infelizmente não tem o sol que Malta oferece. Não, lá tem verão com cara de verão, 40 graus. E é legal que assim, o verão de Malta começa às vezes até em abril e vai até outubro. Então a gente tem muito tempo aí para aproveitar a praia. No verão é cheio de festival. Então, para quem gosta aí de música, festival, tipo os Lollapalooza da vida, sabe? Mas, claro, não é no Lollapalooza da vida, mas a gente tem os festivais lá, tem esse festival, outros europeus, de música eletrônica, de música pop. Então, tem várias coisas aí para fazer. Não é um país pequeno que não tem nada, tá? Uma ilha no Mediterrâneo vazia, deserta. Ela é um país muito, muito vivo e muito, muito ativo. Mas, Maicon, muito obrigada. Deu para explicar bem aqui para os nossos estudantes, né? Um pouco sobre estudar no país, um pouco também sobre a instituição, sobre a DBS. Muito obrigada. E, gente, precisando de algo, por favor, entre em contato comigo, que eu estou aqui para auxiliar vocês. Muito obrigada. Será um prazer ajudar.